Bem-vindos ao Ministério Missão Sentinelas. Que o Senhor possa tocar profundamente em sua vida através desta mensagem. Shalom Adonai. Amados, João capítulo 10, vamos ficar de pé novamente. João capítulo 10, João capítulo 10, versículo de número 24. João 10, 24. Hoje eu, mergulhei ali na palavra de tarde e eu pude visualizar. Tive uma experiência muito legal. Eu visualizei a época que Jesus estava nessa passagem aqui, A festa da dedicação ali, a festa dos tabernáculos, todas essas festas aqui no capítulo de João, do versículo 1 até lá para frente. E hoje o Senhor Ele quer mostrar, nos ensinar a ministrar aqui no versículo 24, capítulo 10. João 10, 24. Amém? Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Amém? Senhor, nós te louvamos, abençoamos, ó Deus, esse povo em teu nome, que o Senhor possa ministrar tremendamente naqueles que querem receber a tua palavra nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Voltando ali o que eu estava comentando, eu pude visualizar a reação do povo diante de Jesus, sabe? Eu pude visualizar algumas coisas que até o dia de hoje acontece. O Senhor falou para mim: por que você não fala sobre isso? Eu falei: Senhor, mas que palavra é essa? Não tem começo, não tem final. E Ele falou assim: eu também não tenho final. Eu sou o seu Deus, eu também não tenho limites para ensinar. Então comece a falar que eu vou te dar discernimento. Eu falei amém. Amados, o Senhor, Ele estava na festa da dedicação, o Senhor Jesus, e Ele já tinha feito vários milagres. Ele já tinha multiplicado os pães, os peixes, e Ele já tinha escapado da multidão eufórica, a tomá-lo por rei, a tentar colocar ele sobre rei, porque ele já tinha feito vários sinais e maravilhas. E da mesma maneira o Senhor, Ele hoje, até o dia de hoje, Ele faz sinais e maravilhas. Faz ou não faz? Amados, nós não precisamos, de palavras rebuscadas, de estrofes e parágrafos bem organizados. É claro que nós temos que ter uma ordem, mas o Senhor, Ele não está aqui preocupado hoje, somente com como é que eu posso falar? Somente com uma coisa que você não vai compreender. O Senhor, Ele quer mostrar para você que Ele tem feito até os dias de hoje várias coisas na nossa vida. E da mesma maneira, Ele fazia naquela época, na época em que Ele estava caminhando por aqui. E sabe que depois que Ele multiplicou os peixes e os pães, se você quiser, aqui no capítulo de número 6, no capítulo 6, Ele começa, a mostrar para as pessoas ainda mais que Ele é o Filho de Deus. E algumas pessoas, elas simplesmente não acreditam. Elas olham para as palavras que Jesus falava, Aqui no versículo de número 30,
As pessoas perguntam para Jesus assim: olha, Senhor, que sinal, olha só, Jesus ele tinha multiplicado o pão, né? Os peixes, o povo tinha comido, aí o povo queria colocar Jesus como rei, ele fugiu, porque não era esse o propósito de Deus para ele, né? E as pessoas o procuraram do outro lado do lago e encontraram, ainda perguntaram para ele: Senhor, qual é o sinal que o Senhor vai fazer para que a gente acredite que o Senhor faz? Que o Senhor é Deus, que o Senhor realmente é quem está falando que é. As pessoas, elas ainda buscaram, né, perguntaram para ele o que ele ia fazer para convencer as pessoas que ele era o Cristo. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, em meias palavras, ele quis dizer: vocês não vão acreditar do mesmo jeito. Sabe por quê? As minhas ovelhas conhecem a minha voz e me ouvem e me obedecem. Vocês não me ouvem, não me obedecem, vocês não são minhas ovelhas. Então por que eu vou fazer alguma coisa se vocês não me escutam? Amados, algumas pessoas, elas veem o Senhor ele fazer milagres na vida delas. Ele veio o Senhor ressuscitar os mortos na frente delas. Ele veio o Senhor fazer pão do céu cair na frente delas, e mesmo assim não vão acreditar que Ele é o Cristo. E mesmo assim não acreditam que Ele é o pão da vida. Como tem sido o seu dia a dia com o Senhor? O Senhor ele tem multiplicado as bênçãos sobre você e sobre mim. Como é a nossa postura diante do Senhor, diante do que Ele tem feito, para que nós possamos crer que Ele é quem diz que é, que Ele é o Cristo que nos salva. Às vezes, amados, as pessoas não acreditam que o Senhor vai salvar. Às vezes as pessoas ficam com a fé tão enfraquecida que elas não acreditam que o Senhor é poderoso para tirar elas de uma situação. Às vezes nós estamos tão acostumados, né, com a presença do Senhor, que esquecemos que Ele é o nosso Rei e nós devemos reverência. Nós devemos respeito, temor, tremor. E às vezes nós olhamos Jesus sentado do nosso lado no dia a dia, a gente olhando e falando assim: Jesus, o Senhor já sabe, dá licença. O Senhor ele está preocupado, meus queridos, com a nossa salvação. Sabe por quê? O ladrão ele não vem senão a roubar, matar e destruir. Vocês já sabem. Você sabe até que isso está aqui no livro de João 10:10. E as pessoas, né, perguntaram e perguntavam. O Senhor ele estava andando naquela época, ele estava participando das festas, né, anuais que dizem na palavra do Senhor. Estava participando da festa dos tabernáculos, agora na festa da dedicação, aqui no capítulo 10, já tinha feito tudo o que podia fazer para que o povo acreditasse, continuava ainda ensinando no templo, e as pessoas chegaram perto dele e falaram assim: para Jesus, para de enrolação. As pessoas olharam aqui no versículo 24, olha, para de nos deixar indecisos com a nossa decisão. Você é ou não é o Filho de Deus? Às vezes a gente fala: Senhor, eu sou ou não sou cristão? Né? Eu vou para o céu ou vou para o inferno? Meu querido, você tem que saber. Você tem que saber que o Senhor é o Cristo. Você tem que crer que Ele é o seu Salvador. Você tem que crer e saber que Ele é quem diz que é. Sabe o que Jesus falou para eles? Olha só, eu já te falei, eu já te disse. Quando a gente pergunta, fala: Senhor, será que verdadeiramente o Senhor vai me colocar sobre, né, fazer todas as promessas na minha vida se cumprir? Será? Jesus olha para você e fala assim: eu já te falei, eu já disse que eu vou, mas você não acredita. Como é que pode acontecer se você não crê? Se você ainda está com um pé lá e outro cá. Como eu disse, o Senhor ele falou assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aqui no versículo 27 ele fala assim: eu conheço elas e elas me seguem. Eu
dou a vida eterna para elas, e nunca hão de morrer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O Senhor, Ele já estava falando em meias palavras, né? Que nós todos já sabemos, já fomos escolhidos por Ele. Ele sabe todos aqueles que vão sim ir para a glória com Ele. Só que Ele continua insistindo, porque tem pessoas que estão a um passo de não ir para o céu. E o Senhor, Ele continuou, meus amados, caminhou, né, para aquela festa. Procuraram prendê-lo porque falaram que ele estava louco, que ele estava blasfemando contra o Senhor, falando que era filho de Deus. E o Senhor, Ele continuou falando: olha só, as obras que eu faço, vocês não creem. Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, acreditem pelo menos nos milagres, para que conheçais e acrediteis que o Pai que está em mim e eu estou nele. E aí muitas pessoas ali continuaram: mas eu não sei se é mesmo Cristo ou não. O Deus Todo-Poderoso fez um milagre na minha vida, mas eu não sei se eu vou continuar. Está difícil, está complicado, eu não sei não. Meu querido, havia um homem chamado Lázaro, aqui no capítulo 11, vamos correndo pela palavra, que ele estava muito doente, e o Senhor, Ele já o conhecia. Ele era irmão da Marta e da Maria, aquelas que estavam ali assentadas na sua casa, receberam Jesus na casa delas, né? E chegou-lhe a notícia de Jesus que Lázaro estava doente e que ele estava a ponto de morrer. E os seus discípulos estavam ali acompanhando todas essas situações, as pessoas perguntando, as pessoas, né, questionando ao Senhor se era mesmo Cristo ou não. Do mesmo jeito que chegam pessoas para nós, às vezes, falando: olha só, o que você me diz desse negócio do seu Deus aí, para me convencer a ser crente também. Muitas pessoas já chegam perto de nós, querendo uma prova, né, para se decidirem também. Mas essa prova só elas podem. A palavra do Senhor, ela é muito clara. O Senhor, Ele toca em cada um individualmente. E o Espírito Santo, Ele convence o homem do seu pecado. E os discípulos estavam olhando todas aquelas pessoas indecisas. E do mesmo jeito que o Senhor, Ele ouviu que Lázaro estava doente, Ele ficou. E os discípulos olharam um para o outro e falaram assim: mas Jesus, é Lázaro. O senhor não lembra de Lázaro? Ele falou assim: sim, eu lembro, mas nós vamos lá, Lázaro está só dormindo, eu vou acordar ele. E os discípulos pensaram assim: se ele está dormindo, não é nada de mal, não é nada sério. E aí Jesus olhou para os seus discípulos e falou assim: ei, Lázaro está morto. Lázaro morreu. Mas eu vou lá, né? E eu me alegro porque ele morreu. Porque eu vou lá e através de mim vocês vão crer. Porque se eu já estivesse lá, vocês não iam acreditar que ele tinha morrido. E foi Jesus, né? E com seus discípulos chegou lá e aconteceu tudo o que você sabe, né? Eles foram até o sepulcro de Lázaro. Eles foram até onde ele estava morto e sepultado, depois de 4 dias lá, já fedendo o corpo. E Jesus olhou e falou assim: tira a pedra, meus queridos. Eles tiraram, abriram. E ele olhou e falou assim: Lázaro, vem para fora, estou te chamando. E o homem pegou e saiu.
Sabe por quê? Os próprios discípulos de Jesus, eles já sabiam. Os próprios discípulos precisavam crer e ver algo mais sobrenatural. Porque se ele já estivesse ali, quando Lázaro estava, que nem a irmã de Lázaro falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. E se Jesus estivesse lá, e Lázaro tivesse morrido, e Jesus tivesse ressuscitado Lázaro, eles teriam acreditado que Lázaro tinha morrido? Não. Muitas vezes eu me perguntava, mas por que será que Jesus deixou Lázaro morrer? Por que às vezes o Senhor ele deixa algumas coisas morrerem na sua vida? Porque às vezes nós estamos como aquelas pessoas indecisas, com um pé ali, um pensamento aqui, uma atitude ali, e o Senhor ele não se agrada disso. O Senhor ele quer que você seja decidido. Por isso que ele diz na sua palavra, ei, sim, sim, não, não. Se você está, se você não está, não esteja, porque se você estiver não estando, estarás em maldição. Mas por que será que Jesus deixou Lázaro morrer, Meus queridos, algumas coisas na nossa vida, elas têm que ser mortas mesmo. Os discípulos precisavam de uma força maior para ver, que os seus ensinamentos, eram verdadeiros, que aquele homem que estava falando com eles era verdadeiro, que as palavras que ele tinha, os sinais que ele tinha feito, eram verdadeiros. Porque do mesmo jeito que você às vezes questiona, Senhor, será que vai acontecer isso na minha vida? Lembra de Tomé? Antes de ir, Tomé olhou e falou assim, ei, antes de ir lá para ressuscitar Lázaro, Tomé olhou para os outros discípulos e falou assim, vamos nós também morrer com ele? Olha só, vamos nós também morrer com Lázaro? Está escrito aqui, se você quiser, versículo 16, disse pois Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos, vamos nós também para morrermos com ele? E aí? O Senhor ele precisava mostrar que ele era sim poderoso para fazer até o morto ressuscitar. Porque diz a palavra do Senhor, aquele que crê em mim ainda que esteja morto, ele vai viver. Se você crê no Senhor, ainda que você esteja morto espiritualmente, ele vai fazer você ressuscitar. Porque tem pessoas mortas dentro da igreja. Não permita, não deixe que o Senhor venha a ter que te ressuscitar. Continue vivo na presença de Deus. Creia e acredite, porque não tem tempo mais de ficar brincando. Às vezes a gente pensa assim, mas isso daí eu já escuto desde pequeno, a igreja está assim. E meu querido, o Senhor não está preocupado com a igreja, com o templo, com o lugar. Ele está preocupado com as pessoas. Não está preocupado se vai continuar ou não vai continuar aqui, nesse espaço aqui. Ele está preocupado, meu querido, se você vai para o céu ou não. E aí? Será que eu vou? Faça a sua pergunta, será que eu vou, Senhor, para o céu? Porque quando o Senhor ele nos chamar, tudo isso vai ficar aqui, a sua casa vai ficar aqui, as suas coisas vão ficar aqui. E se você não estiver preparado também, você vai ficar aqui. Não esteja com a sua certeza incerta, não esteja com a sua fé abalada, não esteja com seus pensamentos divididos entre o reino de Deus e as outras coisas. Porque o reino de Deus é o principal. Fique de pé nessa hora.
Vamos orar, encerrar e você possa ficar com essa palavra no seu coração. O Senhor, Ele não está preocupado com aqueles que não creem. Ele sabe que vai chegar a hora de cada um. Ele sabe que vai chegar a sua hora também. Um momento decisivo em que você vai se olhar e vai falar assim: Senhor, para onde irei? Do mesmo jeito que o Senhor, Ele falou aquelas palavras duras para o povo, e muitos saíram fora. Muitas pessoas ouviram os ensinamentos de Jesus e falaram: não quero mais. Jesus olhou para os seus 12 discípulos e falaram: vocês vão também embora? Pode ir. Até vocês querem desistir? Os discípulos olharam para ele falando: Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, para onde nós vamos? Vamos vagar? Então nós continuamos com o Senhor. E continuar. Feche os seus olhos. Obrigado por ouvir a mensagem da semana. Para maiores informações, acesse nossa página facebook.com/mmsentinelas.